tarde, tudo bem com vocês? Que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Sejam todos e todas bem-vindos. Vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje e para iniciarmos faremos a leitura da mensagem que foi psicografada ou psicofonada em uma das nossas reuniões mediúnicas da nossa casa. E a mensagem diz o seguinte: amados irmãos, paz seja convosco. Ver no próximo um inimigo, um desafeto, é pura ilusão. Desculpar em nós o que não desculpamos no outro também é ilusão. Porque o despertar que o Cristo traz nos coloca frente a frente com a consciência, frente a frente com a nossa essência divina. O convite a buscarmos no conhecimento a libertação, no amor a Deus, o amor ao próximo. No amor ao próximo, o amor que cresce e fortalece dentro de nós. Amor imperecível que se irradia em forma de luz. Ah, meus amados, tenham coragem de enfrentarem a si mesmos. Chega de hipocrisias, chega de tentar envenenar, porque somente envenenamos a nós mesmos. Quantos e quantos séculos às vezes são necessários para que a criatura desperte para a alegria, para a felicidade de reconhecer-se e de buscar no Cristo o verdadeiro caminho. Quanta alegria no plano espiritual! Quantos irmãos caídos, culpados, se libertam do vitimismo e com coragem levantam e buscam a reparação, se fortalecendo no cristianismo. Amados, que o Cristo possa viver em cada um de vós, que cada um se fortaleça para ser mão estendida a quem quer que seja, porque somos todos irmãos, porque a dinâmica da vida é receber e doar. Do contrário, estaremos estagnados no sofrimento, no poço do ego, na aridez da alma. Que Jesus viva em nós. E para a prece inicial, nós convidamos a Carla Coimbra. Boa tarde, meus irmãos. E nessa tarde ensolarada, quente, né? Nesse momento nós vamos fazer a nossa prece, cerrando os nossos olhos carnais e abrindo os nossos olhos da alma, pedindo a espiritualidade maior, a espiritualidade amada desta casa, que ela possa estar conosco, não só hoje, mas em todos os momentos, que possamos seguir o que a mensagem nos diz, que possamos amar os nossos inimigos, que possamos perdoar. Amado Mestre, que sua bondade permaneça sempre em nossos corações, nos aliviando e sempre nos intuindo ao caminho do bem. Amado Mestre, fique sempre conosco, dando-nos a força necessária, o amor, a caridade e o perdão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, da prática de todo mal. Que assim seja.
iniciarmos o nosso estudo, nós convidamos a Ana Cristina Tanus para iniciarmos com o Livro dos Espíritos. E na sequência faremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ana Cristina, Jesus te abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda... Tá ligado? Aqui tá ligado? Ah, tá. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que a espiritualidade benfeitora que nos assiste, nos auxilie, possa agora nesse instante derramar bênção sobre cada um de nós. E que interessante essa mensagem, que quando nós preparamos o estudo, nós vimos muito essa questão da coragem, né? Porque nós estamos no capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e nós estamos no item 2, que está tratando da influência oculta sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. A gente vai tentar encerrar hoje esse item 2, justamente com as últimas 3 questões. E aí a gente encontrou muito essa palavra, né, quando a gente estava estudando, que é a palavra coragem, que é a coragem que todos nós temos de ter para enfrentar as nossas inferioridades, porque elas existem, né? Elas estão conosco, né? E a gente vem para cada existência material, para passar nas provas necessárias, para a gente poder saber lidar melhor com as nossas inferioridades. E a coragem é esse sentimento, né, que nós fomos encontrar, que nós podemos dar vazão às outras virtudes que já estão conosco. Gente, mas esse mosquito está insistente, já passou. Que está conosco, assim, as outras virtudes que vêm nos auxiliar também a passar por essas provas, por essas dificuldades. Porque como nós estamos falando dessas influências, né, dessas possíveis influências que possam acontecer conosco, tanto nos nossos pensamentos quanto nas nossas ações, é interessante pensar que tudo isso decorre da nossa conduta, né? Da nossa posição diante desse, que a gente chama às vezes de obsessor, mas na verdade é um irmão nosso, que também está em sofrimento. E aí a gente pensa, coragem de nos ver como realmente nós somos, coragem de nós podermos enfrentar essas inferioridades nas nossas existências, mas sempre com aquele propósito de não nos culparmos, né? Que a culpa ela não nos auxilia em nada. A mensagem disse muito bem isso, né? Que os culpados, os que se vitimizaram, vão retomar a estrada com o Cristo. E somos nós nessa trajetória em que vamos construindo o nosso espírito imortal. Então, para hoje, meus irmãos, como os estudos anteriores já sinalizaram isso, já fizeram essa reflexão sobre a nossa conduta, o nosso pensamento, como que a gente pode melhorar, então nós vamos dar continuidade, será mais ou menos esse fio condutor na leitura das questões e respostas. Vamos então 470, né? O que o Kardec vai perguntar para os espíritos? Ele pergunta o seguinte: os espíritos que procuram induzir receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Então vejam, olha o que Kardec quer saber. Ele quer saber se esses espíritos que tentam nos induzir a fazer qualquer tipo de maldade, será um roteiro que eles seguem? Será que eles têm uma missão de fazer o mal? Será que Deus assim agiria criando seres totalmente para o mal e outros totalmente para o bem? Aquela visão anterior que a gente teve dos anjos e demônios, será que acontece isso mesmo? A gente já sabe mais ou menos a resposta, né? Que a gente sabe que não é assim que acontece. Gente, tem um mosquitinho aqui. A gente já sabe que é assim que não acontece conosco. Nós somos seres criados simples e ignorantes, que vamos a cada existência buscando a nossa melhora, a superação desse sofrimento que nós muitas vezes nos encontramos. E aí a gente vai entender então que possivelmente, né, naturalmente a resposta não será essa, né, de que eles foram criados para nos fazer o mal. Vamos para a resposta e a gente vai discutindo.
os espíritos dizem a Kardec: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e, consequentemente, terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. Então vejam a resposta dos espíritos benfeitores: não existem esses seres destinados para fazer a maldade, quer dizer, não existem esses seres criados para a maldade, para nos tentar. Isso já foi dito anteriormente no estudo com a nossa irmã Joelma, já foi dito no estudo com a nossa irmã Fabiana, e é o que a gente vai frisando aqui novamente nessa questão que o Kardec nos apresenta. Não existem esses seres criados para nos levar à maldade, não há uma missão. Missão, quando a gente usa a palavra missão, é sempre no sentido de auxiliar, né? Os missionários que vêm para nos auxiliar. Então não tem um roteiro pré-estabelecido para ninguém fazer maldade. Eles estão assim porque eles estão também em busca de conhecimento. São irmãos nossos em sofrimento e possivelmente em ignorância. Por isso fazem a maldade. E a resposta é bem clara quando diz: quando faz é pela sua própria vontade. Todos nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha para a gente poder agir de acordo com a nossa consciência. E aí a resposta é muito clara também, ao dizer que, consequentemente, teremos de sofrer as consequências. Tem até uma nota do tradutor dizendo que essa ambiguidade, consequentemente, consequência, dá a noção de frisar ainda mais que nós teremos consequências de acordo com as nossas ações e pensamentos. E é aquela frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. E aí eles terminam dizendo: Deus pode deixar fazer para vos provar, mas Ele jamais ordena. Deus sempre tira do mal o bem. Nós teremos de passar por várias provas nas nossas existências. Se estamos vivendo algumas circunstâncias difíceis, que seja às vezes uma influência negativa, que saibamos passar por ela, que saibamos ser testados ali como prova, e não como um ser que foi criado para o mal, para nos testar. Então a gente tem que sempre ter isso muito claro na nossa mente, porque são irmãos nossos. Esses irmãos que, da mesma forma que nós estamos buscando essas claridades, essas luminosidades, eles também estão. E de repente, naquele momento em que eles nos tentam nos induzir ao mal e nós mostramos resistência, eles podem mudar de ideia. Eles podem pensar: mas por que eu não consigo atingir essa pessoa? Porque eu posso às vezes pensar como ela, e ele pode de repente se modificar a partir da nossa conduta. Quanto não são os exemplos que acontecem todos os dias nas nossas vidas, casos como esses. Às vezes até nós um dia seguimos alguém porque estávamos levados à maldade. Não sabemos das nossas existências passadas. Então a gente tem sempre que lembrar que Deus, Ele retira sempre de todo o mal o bem. E Ele não coordena uma coisa desse, Ele é todo amor, misericórdia e justiça. E a sua misericórdia é infinita. Então Ele jamais criaria seres para serem destinados a todo tipo de maldade. Então que isso fique claro na questão de 470. E que é importante a gente pensar também, gente, a gente não desistir jamais. Assim como eles estão buscando encontrar uma forma de serem convidados a essa iluminação, porque se eles vêm nos induzir ao mal, em algum momento eles serão convidados a serem iluminados. Nós também não devemos desistir da nossa iluminação. Lembrar que eles estão também buscando o caminho da luz, assim como nós. E o que a gente tem que fazer para saber lidar, para criar resistência contra isso? O autoconhecimento, que está sendo dito em muitas palestras na nossa casa, que sabemos também que não advém só do espiritismo, as filosofias já trabalhavam isso, que a psicologia já trabalha isso nas terapias. Esse autoconhecimento que vai mostrar para nós que é libertador enfrentar com coragem, porque nós não vamos ver mais a culpa das situações em que vivenciamos. É consolador ter que lidar com a misericórdia do Pai, que nos dá as várias reencarnações para a gente poder retomar a nossa estrada evolutiva. E é também entender que é um aprendizado que um dia nos trará a verdadeira paz. Então essa é a questão de 470.
vamos dar continuidade com a questão de 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre de uma disposição física. É sempre interessante essas questões de Kardec, porque naturalmente ele nos leva sempre a refletir algo que ele já disse anteriormente em outras questões. Por exemplo, quando a gente tem o sentimento do nada, de angústia, de ansiedade ou uma satisfação, será que isso é por conta da nossa vivência cotidiana ou pode estar relacionado a algum tipo de influenciação? A gente tem que saber dosar isso daí, né? A gente não pode dizer que tudo é espiritual, mas também não podemos desconsiderar essa questão, porque estamos constantemente lidando com os planos, né? Tanto da matéria quanto espiritual. E a resposta dos espíritos vai justamente nos mostrar isso. Quando eles dizem, é quase sempre um efeito das comunicações que sem o saber tiveste com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. Então, olha que a resposta dos espíritos é quase sempre. Ele não disse é sempre, ele diz é quase sempre, porque pode acontecer que algum dia que a gente sinta alguma angústia e seja relacionada a uma questão íntima, a uma situação assim cotidiana. Mas muitas das vezes será justamente por essa comunicação que nós estabelecemos com o plano espiritual. Muitas vezes no sono é interessante eles darem esse exemplo. Nós vamos estar com pessoas queridas, com afetos, e aí a gente vai sentir essa satisfação. Encontrei com a pessoa querida, estive com a minha avó, com a minha tia, com um filho meu que já partiu para o plano espiritual. Então vem a satisfação interior. Mas também pode acontecer o encontro com os desafetos, e aí vem esse sentimento de angústia e de ansiedade. Então os espíritos estão sinalizando para nós que pode sim ser decorrente de uma influência, mas é quase sempre isso, não todas as vezes. Então é importante sinalizar, perceber isso, meus irmãos, porque o que nos leva a entrar nessa faixa vibracional está onde? Na nossa conduta, no modo como estamos agindo, no modo como estamos lidando com esse cristianismo que já está conosco, porque a doutrina muito nos auxilia a entender todos os nossos processos e que está nas nossas mãos a cura das nossas inferioridades está conosco, não está alhures, né? Como diz o Espírito da Verdade, não procure lá, está contigo, eu estou convosco e o meu apóstolo vos ensina. Então, por a gente não esquecer dessa grande lição que o Espiritismo nos dá, essa consolação que ele nos oferece quando a gente compreende que nós temos condições de sermos aqueles que vai conseguir a cura. Então, a questão de 471 vai falar justamente isso. Pode ser um dia de cansaço, que eu fiquei chateado no trabalho por alguma coisa que aconteceu? Pode. Isso não retira esse movimento, essa situação. Mas nós estamos constantemente ligados ao plano espiritual. Nós somos espíritos imortais, agora encarnados. Mas a nossa verdadeira vida não é aqui. Aqui nós estamos de passagem. Vamos então para 472. O que o Kardec pergunta para os espíritos? Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar a circunstância em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? O que o Kardec quer saber? Será que quando um espírito está tentando me levar para fazer algum tipo de maldade, ele que criou a situação para eu vivenciar aquilo daquela forma, aquele sofrimento, ele aproveitou a circunstância? Como é que de fato acontece? E é muito interessante essa questão, porque quando nós temos de enfrentar de repente um momento como esse nas nossas vidas, muitas vezes nós julgamos esses irmãos como os causadores de tudo, e a gente sabe que não é isso, né? Nós sabemos que nós iniciamos muitas vezes todo o processo dando guarida pelos nossos pensamentos e pelas nossas ações. É o que os espíritos vão responder dizendo: eles aproveitam a circunstância, mais frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. A gente continua a leitura rápida daqui a pouco. Olha só,
Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente provocam, empurrando sempre que você perceba para o objeto da sua ambição. Então, nós já estabelecemos inicialmente a circunstância, através do que? Das nossas inferioridades. Temos ainda, porque estamos em construção. Outro dia nós lemos nas redes sociais uma história interessante, né? A pessoa dizendo que a nossa vida muitas vezes se parece com um Lego. Porque o Lego, constantemente nós estamos manipulando aquelas pecinhas para ter formas, várias formas. E ele diz assim que muitas vezes nós nos encontramos desmontados, né? Ali como se não tivéssemos forma, todos esparramados no chão. Só que qual que é a ideia que ele passa para nós, essa questão do Lego? Que num determinado momento que você vai lá e começa a se construir, a construir o Lego, é o que a gente tem que fazer conosco. A gente tem que se construir cotidianamente. Não é uma construção que acontece ontem, que vai eternamente. Nós vamos todos os dias retomando esse processo. E ele diz, então, que você tem ali os legos esparramados, não é a desconstrução, é o início da construção. Ali você não está abandonado ao bel prazer, você está aguardando o momento de ser construído. Olha que bonito, muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós vamos aos poucos construindo essa verdade que já está conosco através dos germes, das virtudes, mas que é importante a gente dar sempre, todos os dias, né, cultivar, aguar, né, como a gente faz com uma plantinha mesmo, ter aquele cuidado com o nosso espírito, com a nossa alma. E aí eles dão um exemplo muito claro dessa questão das circunstâncias que podem aparecer e que eles se aproveitam disso para nos induzir ao mal. Dizem os espíritos o seguinte: por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Então é aquela visão que a Fabiana já falou até no estudo, né? De um lado, um espírito nos dizendo, né, sugerindo que a gente não faça daquela forma, quer dizer, não sugerindo, mas alertando. E outros, não, faça, você vai ganhar esse dinheiro. Quer dizer, na verdade, a escolha é sempre nossa. O mérito, depois, no final, será nosso também, por termos escolhido fazer o bem. Então, sempre será a nossa responsabilidade diante da nossa consciência e diante da providência divina. Mas lembremos que Deus não dá nenhum fardo maior que possamos carregar. Se as aflições se apresentam em algum momento nas nossas vidas, elas são necessárias como provas, como expiação, mas de alguma forma elas estão ali sinalizando algo para nós. E interessante pensar que todo esse estudo sobre a influência dos espíritos nas nossas ações e pensamentos, nós lidamos com essa questão da nossa conduta diante das nossas inferioridades. Mas lidamos também com a ideia de auxílio mútuo, porque se esses irmãos nos procuram, que seja para nos induzir ao mal, de repente nós somos ali o terminal de trevas deles. Nós seremos talvez um instrumento de que Deus se utiliza para chamá-los à iluminação deles. Pensemos assim, meus irmãos, porque aí sim, de repente, a nossa tarefa, né, de enfrentar as nossas inferioridades e dar lugar a esses irmãos para a sua própria iluminação, é uma tarefa muito bonita, é uma tarefa com Jesus. E falando disso, antes da gente terminar o estudo, tem um texto nesse livro Jesus no Lar que nos lembra muito isso que nós dissemos, esse auxílio mútuo que inclusive foi dito na mensagem inicial lida aqui pelo Denner. Esse auxílio mútuo que, segundo a história conta, é como se fosse Jesus com seus discípulos contando uma história. E ele diz assim para os seus discípulos, né, que tinham 2 homens que estavam muito enfermos enfrentando uma nevasca. E nessa nevasca, eles estavam já bastante assim, já sentindo congelar os seus dedos, né, as extremidades, digamos assim. Num determinado momento do percurso, porque eles estavam indo a uma aldeia, um povoado, para poder se recuperar, eles encontram uma criança, já quase morta no meio do caminho.
Um deles diz assim: se nós levarmos ela, ela já está quase morta, nós vamos perder tempo e essa nevasca está só piorando. O outro diz: mas é um irmão nosso, a gente tem que pegar e levar conosco, de repente ela pode sobreviver. Ele diz assim: eu não vou carregar. O primeiro diz: eu vou continuar porque eu tenho muito pouco tempo para chegar lá. E ele continuou com passadas largas. Ao que o outro, que ficou apiedado da criança, pegou a criança no colo, abraçou a criança e continuou com passos mais lentos. Depois de muitas horas, esse segundo chegou ao povoado. Embora ele estivesse enfermo e sentindo muito frio, o congelamento do seu corpo, o fato dele ter acolhido a criança no seu peito fez com que tanto um quanto o outro se esquentasse corporalmente. E aí ele permitiu que ele tivesse mais tempo de chegar. No meio do caminho, quando ele estava chegando no povoado, o que ele encontra? Aquele que tinha dado as passadas largas. Como ele estava muito enfermo, ele caiu desacordado no chão e infelizmente veio a falecer. Então, o que a gente entende nessa história contada por Jesus? Jesus sinalizando que o fato daquele homem ter abraçado aquela criança, ter acomodado ao seu coração, que essa criança proporcionou que ele tivesse mais vida. E aí ele vai deixar essa mensagem final para nós, que eu vou ler rapidamente para vocês, que diz assim: é como se Jesus dissesse aos seus apóstolos. Ele diz, as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, nesse estudo, que possamos sempre ver dessa forma, que possamos, nesses momentos de muita dificuldade e aflição, lembrar que nós estamos sendo auxiliados e nós podemos auxiliar. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Irmãos, então, dando continuidade ao nosso estudo da tarde de hoje, nós continuaremos com o capítulo 5, especificamente o item 19 desse capítulo, que traz por título o mal e o remédio. Esse item 19 trata-se de uma mensagem de Santo Agostinho, que foi psicografada em Paris no ano de 1863. E a mensagem principal dessa psicografia de Santo Agostinho nos conclama justamente para vermos a nossa realidade enquanto espíritos aqui encarnados na Terra, vivendo nesse mundo de expiações e provas. Então, Santo Agostinho vem nos despertar nessa mensagem, porque muitas vezes, principalmente quando estamos na ignorância ainda, sem conhecer os ensinamentos da doutrina espírita, nos vemos na condição de vivermos aqui na Terra, nessa reencarnação, somente para vivermos os prazeres que a vida nos oferece. Então, por muitas vezes,
nós nos deparamos com as dificuldades desse mundo de expiações e provas, e por não entendermos a necessidade dessas dificuldades, desses sofrimentos, desses obstáculos, nos colocamos na condição de vítima e por muitas vezes questionamos Deus, questionamos nosso Pai, por que desse sofrimento? E às vezes até mesmo questionamos, por que eu? Por que não o próximo? Tem que ser justamente comigo, né? Nos colocamos na condição de vítima achando o seguinte, eu não posso passar por isso, eu não mereço passar por isso. Então Santo Agostinho vem justamente nos despertar que, vivendo essa encarnação nesse mundo de expiações e provas, esses sofrimentos, esses obstáculos têm relação direta com as nossas imperfeições e com as nossas rebeldias. Então, ou seja, justamente porque vivemos nesse mundo onde o sofrimento, as dificuldades são o quê? O remédio. O remédio justamente para curar os males. Quais os males? Dessas imperfeições morais e dessa nossa rebeldia. Então, ou seja, não nos colocarmos na condição de vítima, mas sim na condição de responsáveis, justamente para corrigirmos essas imperfeições, corrigirmos essas nossas rebeldias, para justamente amenizar esse sofrimento. A gente sabe que nesse mundo de expiações e provas, e sendo nós ainda espíritos nas condições de imperfeitos moralmente, esse sofrimento é necessário. Porém, a dor, a gente sabe, a dor cabe a cada um de nós amenizar. É claro que eu vou sofrer, mas viver essa dor, eu posso ou não viver, né, de acordo com aquilo que principalmente eu conheço e da forma com a qual eu vou conviver com essa dor. Então, uma das coisas que a doutrina espírita nos ensina é justamente o que? O bem sofrer. Então, ou seja, o mal sofrer é conviver com esse sofrimento, com essa dor, e aí, ou seja, se ver sempre nessa condição de vítima, sempre nessa condição de sofredor e não fazer nada para mudar tudo isso. A outra coisa é o bem sofrer, onde eu sei que esse sofrimento é necessário, essa dor vai acontecer, mas eu vou saber conviver com essa dor porque eu sei o quanto ela é importante, o quanto eu posso ser resignado, o quanto eu posso ser confiante, sabendo de que eu posso combater essa dor. Então, Santo Agostinho continua justamente despertando em nós a necessidade de conhecermos e entendermos as leis naturais, as leis divinas, e que nos levam a compreender e aceitar justamente essas vicissitudes terrenas, porque são necessárias, né, nessa condição de espíritos rebeldes, e que nessa condição nós estamos o quê? Contrariando justamente a lei de amor. Então, ou seja, nós ainda temos o nosso orgulho arraigado, o nosso egoísmo, a nossa ira, e tudo isso faz com que a gente sofra, né, todas as consequências de tudo isso, e é claro que tudo isso contrário à lei de amor. E aí, nós identificando e tomando conhecimento da necessidade desse sofrimento, e não somente dos prazeres mundanos, nós seremos capazes de agradecer a Deus, né, por todas essas tribulações, e justamente levarmos uma vida, né, mais dignas como filhos de Deus. Ao invés de nos colocarmos na condição de vítimas, ao invés de questionarmos Deus por tudo isso que a gente passa realmente a assumir a responsabilidade, passa a assumir essa condição de que eu estou sofrendo e é responsabilidade minha combater todo esse mal que eu ainda tenho e que me leva a esse sofrimento. Então, ou seja, eu não atribuo mais ao Pai essa culpa, não atribuo mais ao Pai essa minha condição de vítima, mas sim me colocando na condição como responsável de mudança de comportamento. E é isso que a doutrina espírita nos convida, a termos realmente esse autoconhecimento, nos conhecermos e saber tudo aquilo que nos leva a esse sofrimento, principalmente nessa encarnação a qual nós estamos aqui, e
e já conhecendo da doutrina espírita, que nos conduz a isso, e muito daquilo que não é consequência dessa nossa encarnação, são consequências de encarnações passadas. São dívidas que nós trouxemos, são condições que aqui nós estamos reparamos. E é claro que não adianta somente ficarmos chorando e achando que eu vou esperar com que Deus transforme a minha vida, tire de mim todos os meus defeitos, sem que eu tenha qualquer atitude em relação a isso. Então Deus nos apresenta principalmente a figura de Jesus como o Espírito mais perfeito encarnado entre nós, justamente para tomarmos como guia e modelo, diante do seu exemplo, diante a sua palavra, justamente para quê? Para nós utilizarmos desse exemplo para corrigirmos essas nossas imperfeições. Então Jesus vem justamente nos trazer o quê? O ensinamento da lei de amor. O ensinamento da lei de amor traz principalmente fazer aquilo aos outros, aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim. Então essa é a principal mensagem de Jesus. E por muitas vezes esse nosso sofrimento, essas nossas dores, é por agirmos contrários a essa lei de amor. Então Santo Agostinho continua dizendo o seguinte: nós seremos um dia capazes de agradecermos a Deus, por tudo isso que nós passamos. E por Deus, justamente ter condições de nos direcionar, como nos direciona através da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus. E esse dia será que nós diremos a Deus: obrigado, meu Deus, por me julgar-me desdigno de libertar-me agora de algumas das minhas mazelas, que eu mesmo criei na infringência das vossas sábias leis. Então a gente sabe que todo esse sofrimento, todas essas dores que hoje a gente vive, são aqui adquiridas nessa existência ou em existências passadas, e que elas são necessárias para nos lapidar. Agora, como conviver com esse sofrimento, como conviver com essa dor, é isso que a doutrina espírita nos ensina, justamente para vivermos o bem sofrer e não o mal sofrer. E aí é questionado, se existe um remédio infalível para aliviar as dores daqueles que sofrem. E Santo Agostinho nos diz: um só é infalível, a fé. Então ele traz para nós que o principal remédio para nos ajudar a combater e aliviar esse sofrimento é justamente essa fé. Mas essa fé, diríamos que não é uma simples fé, como às vezes muitos falam: você tem que ter fé, você tem pouca fé. Mas que fé é essa? É a confiança. É uma fé muito mais fortalecida. De que forma? Na razão. É uma fé raciocinada. É uma fé que nos traz o entendimento verdadeiro desse sofrimento, que nos tira daquela condição de vítima, que nos tira daquela condição de que eu sou pobre, coitado, nos coloca na condição de responsáveis pela transformação. É a fé que nos fortalece e que nos direciona para acreditarmos numa vida futura, e que tudo isso vai passar nas suas sucessivas reencarnações, as quais nós precisamos passar, e que um dia nós teremos condições de vivermos uma felicidade, liberto de todos esses sofrimentos. Então Santo Agostinho continua dizendo que a fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Então, ou seja, nos dando a garantia de que, fortalecidos nessa fé, tem um futuro que nos aguarda e que nos reserva uma felicidade livre de todo esse sofrimento. E aí, meus irmãos, o Espiritismo vem justamente para nos proporcionar essa fé raciocinada, desenvolvendo em nós uma compreensão, um entendimento justamente das leis naturais ou das leis divinas.
Então, ou seja, no Espiritismo a gente passa a entender muito mais a relação da lei de causa e efeito, da lei de progresso, e passa a entender que todo esse sofrimento, e vivendo aqui no mundo de expiações e provas, ele é necessário. E nos ajuda o seguinte, a fortalecermos através dessa fé raciocinada e vivermos o quê? Na consciência de que nós somos responsáveis pela transformação. Então, Santo Agostinho também continua dizendo que o desenvolvimento dessa fé não só aceita pelo sentimento e pelo amor, mas também pela razão. Então é isso que a doutrina espírita sempre nos convida e sempre nos apresenta essa fé raciocinada. Por quê? Ela nos traz justamente as respostas às quais nós precisamos ter para justamente termos o entendimento desse sofrimento. Então, dizermos que a doutrina espírita vai nos confortar, dizer que simplesmente fique tranquilo que tudo isso vai passar, que Deus vai nos ajudar, que não precisamos fazer nada, seria um equívoco muito grande. Então a doutrina espírita vai justamente nos orientar no sentido de que, para nós tomarmos principalmente o autoconhecimento, e através desse autoconhecimento nós lapidarmos esses nossos defeitos, essas nossas imperfeições, e vivermos uma transformação através dessa mudança de hábito, através dessa mudança aí de comportamento. E aí ele conclui dizendo que essa fé é inquebrantável, né? Mesmo frente aos maiores sofrimentos, aos piores reveses. E é claro que não é fácil a gente passar por muitos sofrimentos os quais a gente passa. Mas é mais difícil ainda quando a gente passa por esses sofrimentos sem ter conhecimento. Então nós estamos aqui a cada domingo, a cada semana, né? Aqui nessa casa justamente por quê? Buscando justamente essa instrução, buscando justamente essa orientação e desenvolvendo em nós essa fé raciocinada. E é claro que depois que a gente adquire essa fé raciocinada, muitas daqueles sofrimentos, daquelas dores os quais a gente passou, a gente olha para trás e diz o seguinte: olha, eu não sei como eu consegui, mas tudo isso foi possível porque eu conheço um pouco daquilo que a doutrina me ensina e aquilo que ela me orienta. Eu só consegui passar por isso e fortaleci com esse sofrimento, com essa dor, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Então esse é o convite que Santo Agostinho nos faz, realmente para enxergarmos essa vida terrena de uma forma diferente. Não somente avaliarmos aqui as oportunidades que temos, somente buscando os prazeres que a vida material nos oferece, mas entendermos que esse sofrimento qual também nós passamos aqui nesse mundo de provas e expiações, ele é importante e necessário para nós, justamente para amadurecermos espiritualmente, amadurecermos moralmente e combatermos com certeza esses vícios que tanto nos faz sofrer e também levarmos também o sofrimento àqueles que estão mais próximos de nós. Então, seguimos o exemplo de Jesus, né? É sempre nos colocarmos no lugar do outro, é sempre questionarmos, e se fosse Jesus, na sua moral, no seu ensinamento, como que eu me portaria diante de cada situação que eu vivo no dia a dia? Será que aquilo que eu estou fazendo ao meu próximo é aquilo que eu gostaria de receber? Então é sempre fazermos esse questionamento justamente para quê? Se eu não quero sofrer, eu também não quero que o próximo sofra. Então, comecemos dentro de nós essa transformação, comecemos dentro de nós essa avaliação, e é claro que trabalhando de forma coletiva para essa transformação dessa terra, né, para levarmos ela para um mundo de regeneração e, acima de tudo, sermos dignos também de vivermos nesse mundo de regeneração, combatendo em nós esse mal que infelizmente ainda sobrepõe o bem. E é vivermos realmente pautados no ensinamento de Jesus. Então fica, meus irmãos, esse convite,
fica essa mensagem do entendimento do sofrimento e o quanto ela ainda é importante para nós, para combatermos todo o mal que ainda temos. É claro que a doutrina vai nos ajudar a sofrermos, mas amenizando as dores. Sofrer é necessário, a dor é opcional. E é claro que construindo essa fé raciocinada, e essa fé raciocinada vai também nos proporcionar uma resignação muito maior para entendimento e superação de todos esses sofrimentos. Então, meus irmãos, encerramos aqui a nossa reunião da tarde de hoje, desejando a todos uma boa tarde, uma excelente semana, que Jesus possa acompanhá-los até os seus lares e fortalecer dentro de cada um de vocês essa fé raciocinada. Fiquem todos com Deus, convidando a Fabiana para a prece final e os médios passistas do nosso passe e frutificação das águas. Fiquem todos com Deus. Mestre amado Jesus, vós que aqui estão, nos ensinando a grande lição de amarmos uns aos outros, de perdoarmos as ofensas, de amarmos até mesmo o inimigo. Que o Senhor nos fortaleça nesse instante, incentivando em cada um de nós esta fé raciocinada, que nos leva à caridade, que nos leva a estendermos não só o material, mas sobretudo o nosso sentimento, as nossas emoções. E assim, rogamos a Ti e a espiritualidade benfeitora que aqui se encontra, pelo trabalho de magnetismo das almas sobre cada um de nós, restabelecendo a paz, a saúde, e assim, com a oração que o Senhor nos ensinou, lhe rogamos a transmissão da paz, essas vibrações de amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que o Senhor, Mestre, seja verdadeiramente para nós o caminho da verdade, da vida, pelo qual iremos a Deus nosso Pai, amando